Bereshit, Gênesis, capítulo 18. Bereshit, Gênesis, capítulo 18. A porção é Vaiará. Gênesis 18, porção Vaiará. Diz assim: e apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné, planície de Mamre. E Abraão estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. Alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. Ele os viu, correu ao seu encontro desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra, e disse ao maior: meu senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que seja trazido, por favor, um pouco d'água, e lavai vossos pés, e recostai-vos embaixo da árvore. E tomarei um pedaço de pão, e sustentai o vosso coração. Depois irei adiante, já que passastes para honrar ao vosso servo. E disseram: assim farás conforme falaste. E apressou-se Abraão a tenda onde estava Sara, e disse: apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz tortas. E as vacas correu Abraão, tomou um bezerro, tenro e bom, e deu ao moço que se apressou em prepará-lo. Tomou manteiga, leite e o bezerro que preparou e pôs diante deles. E ele ficou de pé, perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E disse: ela está na tenda. E disse um dos anjos: voltarei a ti, como esta hora que viveis, no ano vindouro, e eis que terá um filho, Sara, tua mulher. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, do anjo. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. E riu-se Sara entre si, dizendo: depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se meu senhor é velho? E disse o Eterno a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: como é verdade que darei luz se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que viveis, e Sara terá um filho. E negou Sara, dizendo: não me ri, pois tive medo. E ele disse: não é assim, pois tu te riste. E levantaram-se dali os homens e olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para acompanhá-los. E o Eterno disse: esconderei de Abraão o que farei? Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Porque o conheci e sei que ordenará seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão o que falou com ele. E disse o Eterno: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e seu pecado se agravou muito. Descerei, pois, e verei que, se fizeram como o clamor da cidade que vem a mim, darei fim neles, e se não, o saberei. E se voltarem dali os homens, e foram a Sodoma, e Abraão ainda estava diante do Eterno. Aproximou-se Abraão e disse: destruirás também o justo com o mal? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Também destruirás e não perdoarás ao lugar pelos 50 justos que há dentro dela?
longe de ti de fazer tal coisa, de matar o justo com o mal, e será assim o justo igual ao mal, longe de ti. Aquele que é juiz de toda a terra não fará justiça? E disse o Eterno: se encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei ao lugar todo por causa deles. Respondeu Abraão e disse: eis que rogo. Comecei a falar ao Senhor: eu sou pó e cinza, talvez faltarão de 50, 10 justos. 5. Destruirás pelos 5 a toda a cidade? E disse: não destruirei, se achar ali 45. E tornou ainda a falar e disse: talvez se encontrem ali 40. E disse: não farei por causa dos 40. E disse: não se aborreça, rogo ao Senhor, e falarei: talvez se encontre ali 30. E disse: não farei se encontrar ali 30. E disse: eis que tomei liberdade de falar ao Senhor: talvez se encontrem ali 20. E disse: não destruirei pelos 20. E disse: não se aborreça, rogo ao Senhor, e falarei somente esta vez, talvez se encontre ali 10. E disse: não destruirei pelos 10. E foi-se o Eterno logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou a seu lugar. Bom, por enquanto tá bom. Como a gente já discutiu bastante coisa ontem, eu acho que eu citei até esse pedaço, né? Quando vamos começar pela parte que muitos não gostam. É mandamento do Eterno visitar doentes, tá? E tá aí uma coisa que quase ninguém gosta de fazer. Uns não gostam porque tem medo de ficar doente. Outros dizem que não sabem o que falar naquele momento. Outros porque não gostam mesmo. Outros porque realmente nem se importa, né? Como diz na gíria, antes ele do que eu. E com isso vai se mostrando o caráter que a gente às vezes diz: eu sou assim, mas um comportamento acaba mostrando diferente, tá? Uma pessoa tem medo de pegar aquela doença, não é? Sim, talvez a maioria antes fosse, né? Mas eu não sei te dizer se é essa a causa principal. Eu acho que o problema é mais de dentro da pessoa mesmo. Há um egoísmo, né? A gente não pode negar que o ser humano, de uma forma geral, nós somos egoístas, tá? Se você está dentro de um conforto, sair do teu conforto para ir a um hospital, se ele é longe, se vai gerar gasto para você, e aí a pessoa começa a pontuar as coisas e acaba não fazendo, tá? E tudo que é colocado como peso, fardo, não é bom, porque você vai fazer por medo, não vai ser por amor a Deus. Então cai no mesmo tempo que a gente conversou ontem, tá? Quando a gente falou das dificuldades, das lutas, as provas, por que escolhemos, por que não escolhemos, que julgamento acontece, tantas essas coisas vai gerando na pessoa uma mudança de postura, tá? E talvez essa pode ser uma primeira mudança, mas também pode ser uma das últimas mudanças. Porque a Torá, ela está enfatizando sempre que você deve estar sempre pronto a fazer boas obras. E este fazer boas obras é este o exemplo deste ministério de Abraão. Quando ele está sentado à tenda, por que ele está sentado aqui? É dito que ele tinha feito a circuncisão.
ele faz a circuncisão, ele está vamos arredondar para 100 anos, tá? 99 para 100 anos, porque aí vai nascer o menino, ele recebe aqui a palavra, dali um ano ele tem a criança com 100 anos de idade. Então, 99 anos de idade, ele vai e faz a circuncisão. No terceiro dia, é dito que é o dia que mais dói, que está dolorido o ferimento ali. E tirar, descobrir a carne, tá? Como é o caso do prepúcio, você tira aquela pele. Isso aqui tem a ver no sentido místico da Kabbalah, este conserto que você faz, a forma como você está se descobrindo, tirar essa pele, entrando no pacto. Quem não está dentro do pacto, ele vai ter dificuldade. Então se explica assim. Primeiro é que todo mundo sabe que ele teve um filho com Agar. Também comentamos um pouco ontem. Só que este período que ele teve o filho com Agar, ele não era circuncidado. Então, ele não tinha o pacto com o Eterno. Nesse sentido, ele é considerado impuro. E a bênção de Deus, ela não pode começar com uma pessoa no nível de impuro. Aí, nesse sentido, Isaac não poderia nascer nessa época. Agora eu vou fazer a relação com o dia de ontem, que a gente comentou sobre, porque Avot, capítulo 3, foi 14, 15 ou 15, 16. Tá? Tudo tem um tempo. Tá certo? Esse tempo já tinha acontecido bastante coisa aqui com a vida dele. Ele já tinha ouvido a voz de Deus, ele já tinha dado testemunho, o fogo não havia queimado. Então, neste sentido, ele era reconhecidamente como um homem temente a Deus. A mulher dele também falava deste Deus às mulheres. E o nível que eles estavam explicando é que o conhecimento de um Deus, de uma forma genérica, todos tinham. Mas aquela ideia de que aquele Deus desses mundos superiores é ser um Deus que está na terra, era isso praticamente que era a pregação dele, mostrando vocês, como um texto do Novo Testamento, que um dia Jesus falou para aquela mulher à beira do poço de Jacó, e disse assim: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Independente se esse texto é verdadeiro ou não, se aconteceu ou não aconteceu, só estou dando um exemplo para situar no sentido histórico que as pessoas estão acostumadas a viver uma coisa que nem sempre ela conhece. Ela crê, mas ela não conhece. As pessoas ouviram falar de um Deus. Então Nimrod era um homem, mas era um rei. E para muitos também ele queria ser como um Deus, tá? E de tantos outros deuses que já existiam para aquela época, você imaginar que o Deus, o Eterno, ele também está na terra, era muito importante. E era um trabalho, não era fácil para ser feito. Então você vai vendo que este homem, ele já vai saindo de uma escuridão e vai caminhando em favor da luz, tá? De uma outra forma, ele sai de um sistema de impureza e vai caminhando para um sistema de pureza. Ele só vai ter o cumprimento daquela palavra do Eterno quando ele chega naquele exato instante que Deus havia determinado. Deus conhece o tempo das coisas. Então aqui eu estou voltando essa questão que a gente discutiu ontem. Porque quando você tem que tomar uma decisão e aparentemente você toma uma decisão que você foi forçado a retardar aquela decisão, então foi dito aqui, tá,
se eu tomei uma decisão porque Deus tinha um plano para mim, que precisava que eu não tomasse a decisão X, Y, Z, então quem escolheu? Foi Ele que escolheu, eu apenas escolhi o que Ele já havia escolhido. E passe uma ideia que, sendo assim, não é livre-arbítrio, mas na verdade é livre-arbítrio, porque de qualquer forma você tem escolha. Você escolher a vontade do Eterno, é uma escolha. Como muitos têm escolhido, não escolher a vontade do Eterno. É isso que eu queria falar ontem. Desta forma. Tem uma Mishnah que a gente leu, não lembro o capítulo, claro que está antes desse capítulo 3 que a gente vem falando. Então é dito mais ou menos assim. Quando vai falar assim, ó, tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é teu. O que é de Deus é de Deus, mas o que é meu é de Deus. E quando fala, não me lembro se é a sequência desse texto, que vai dizer que eu vou fazer de tudo para poder satisfazer a vontade dele e não a minha vontade. Quando você faz de tudo para escolher e executar a vontade dele, por um lado você pensa, é livre-arbítrio, porque você está fazendo de tudo. Mas se você vai fazer a vontade dele, é a vontade dele para você. Então, por outro lado, você está no livre-arbítrio, você já não está fazendo aquilo que já vem dele para você. Então, isso, nós estamos dando apenas 2 exemplos, que já vai dar confusão para a pessoa compreender. Agora, imagina as outras ideias, as outras coisas. E o que eu quero enfatizar aqui é o que eu acabei de falar há pouco. Existe um tempo, como Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. Então, há um tempo em que você está em crescimento. Nós um dia fomos igreja evangélica, nos comportávamos como igreja evangélica, criamos como igreja evangélica. De repente Deus vai trabalhando, aí sem que a gente soubesse, durante 5 anos Ele foi trabalhando conceitos judaicos em nós, só que nós não sabíamos. Até que chegou aquele dia que Ele vem e fala, eu vou falar algo para vocês que eu já estava preparando vocês há 5 anos. Quando veio aquela palavra, não foi assustador para a gente, porque nós fomos saindo da impureza para a pureza. E aí, nós entramos num pacto. Enquanto o judeu tem este pacto, tá? Que Romanos vai falar, o judeu, ele tem a circuncisão da carne, no prepúcio, e ele tem a circuncisão do coração. Nós, como Bnei Noach, nós temos a circuncisão do coração. Nós não precisamos ter a circuncisão da carne. O judeu, ele tem a circuncisão da carne e do coração. Se ele tem a circuncisão apenas da carne, mas ele não tem a circuncisão do coração, qual é a circuncisão do coração? É a Torá. Tá? Se o judeu ele se afasta da Torá, o que adianta ele a circuncisão da carne? Ela não vai se tornar em nada. Mas teve uma época que eu não sei você, mas eu sempre tive dificuldade na época, como pastor, de compreender como que a circuncisão é nada e a incircuncisão também não é nada. Porque sempre vai falando para você que todas essas coisas ficaram para trás e o que vai valer é que a circuncisão é apenas a do coração. Mas não é verdade, porque a circuncisão para os judeus, você tem que lembrar que Deus escolheu um povo na terra e Ele, para começar, ele faz um chamado a uma pessoa. Mas quando ele faz esse chamado, já há um caminho para trás, que ele já vem trabalhando, tá? Então ele tem essa paciência, ele chama Abraão e ainda ele vai observando, vai dar tempo, não é tudo assim de uma vez. Você vai olhando a forma que esse homem é desperto, quando ele recebe aquele chamado,
até que ele percebe que ele não tem filho. Só que um dos mandamentos principais é ter filho. E é dito que quem não tem filho não tem porção no mundo vindouro. Então aquela discussão que ele tem com Deus no bom sentido é dizer: eu tenho tudo, eu sou um homem rico hoje, mas o que me adianta tudo isso se eu não tenho para quem deixar, se eu não tenho herança? A herança que ele está dizendo aqui não é no sentido que ele está dizendo herança das terras, do gado, do boi, coisas materiais. Não é isso. Ele está se referindo a essa herança espiritual, ao pacto que Deus fez com o homem. Entendeu? Por isso, Deus fala para ele que ele teria um filho. Então a certeza que ele vai ter um filho é a certeza que Deus está dando para ele que haverá um pacto, há um pacto entre os dois, mas não chegou o momento ainda. Aí acontece que ele acaba tendo um filho com Agar. O texto aqui, quando este anjo está falando, Sara, tua mulher, terá um filho. Então, o comentário nesse sentido responde assim, enfatiza assim: por que repete o nome Sara? Porque Sara, tua mulher, terá um filho. Podia ter falado, você terá um filho, mas quis frisar, você terá um filho de Sara. Sara vai ter um filho, porque senão poderia se entender que ele seria pai de novo com Agar, uma vez mais. Entendeu? Então tinha que ficar claro que o pacto era com Isaac. O nome Isaac, ele já havia sido separado pelo Eterno na eternidade. Isso o Zohar explica que esse nome não foi eles que deram simplesmente. Não foi somente porque a tradução mais comum é riso e porque ela se riu. A gente acha que foi só porque ela se riu. Na verdade, não. Este nome já havia sido escolhido e dado a conhecer ainda em eternidade. Quando nasce Isaac, Abraão, Deus já tinha alterado o nome dele, colocado a letra Re no nome dele, e também ele tinha feito a circuncisão. Então ele confirmou o pacto. Aqui ele começa a ser declaradamente um homem puro, do lado da pureza e não da impureza. Está dando para compreender essa questão? É bom vocês prestando atenção, porque vocês vão ver sempre esse cruzamento do lado esquerda com direita, tá? Um vai saindo da esquerda e vai chegando à direita. Outro modo de você falar é de Sefirá. Você vai saindo do domínio de Gevurah, que é força, para chegar em Hesed, tá? Tá bom? Em Hesed é bondade. Ele já era um homem bom? Sim, já era um homem bom. Ele já tinha essa ideia de servir as pessoas? Sim, já tinha. Tanto é que ele está na frente da tenda, aborrecido, querendo abençoar pessoas. Quando o Eterno, acho que no Midrash que conta que o Eterno percebe que ele está aborrecido, triste, nenhum viajante tinha passado por ali, e ele fala: poxa, eu vou descer e eu vou visitar o meu servo. Então vem na presença destes 3 anjos. Só que estes 3 anjos estão ali, mas também para anunciar a ele que Sodoma e Gomorra iria ser destruída e que o sobrinho dele que estava lá também seria destruído. Quando ele olha para estes homens, a pergunta é: como que ele soube a respeito destes homens? Antes de explicar,
aqui é dito que eles vão comer embaixo de uma árvore. Essa árvore, ela era um mecanismo que Deus usava para ele conhecer quem é a pessoa que está ali comendo com ele. Se ela é uma pessoa que tem conhecimento do Eterno, ou se ela é uma pessoa que não tem conhecimento do Eterno. E como acontecia? Essa árvore é como se ela fosse ensinada, tá? A pessoa sentada ali, ele era um homem puro, então ele não iria se associar com a impureza. Os galhos dessa árvore, quando era alguém que estava puro, aqueles galhos saíam e formavam uma copa. Então era um sinal que ele tinha que aquela pessoa era um justo. Então eles podiam comer, conversar, falar de Torá, falar do Eterno. Mas quando a pessoa era um viajante idólatra, ele então, aquela árvore recuava, ela até encurtava. Então ele sabia que aquela pessoa, e o que ele oferecia para aquela pessoa, inclusive para lavar os pés. E este é um sentido que ele vai conversando com essas pessoas e vai fazendo com que ela renuncie à idolatria e passe a conhecer o Deus único, tá? O Eterno como um, Adonai Errad. E aí a pessoa então comia, conversava, tinha esse encontro com Deus, e aí ela podia seguir o caminho. Mas quando ele estava sentado ali naquela tenda e ele olhou, ele estava com dor, ele olhou e viu aqueles três, ele então foi num salto e foi encontrar com estes três. Aparentemente não se percebe que são seres espirituais com a vestimenta humana, mas na verdade também é dito pelo Zohar que em situações assim Deus coloca uma marca, é como um fio, sabe, talvez daí venha aquela ideia, quando a gente vê em desenho ou santos de religiões aí, mostram aquele anelzinho brilhante sobre a cabeça, tá? O Zohar fala desta forma, é um fio de misericórdia de Deus e de luz que envolve. Só que isso é uma marca espiritual. E ele reconhece, então ele percebe que ali estava a presença da Shekhinah. E a Shekhinah é onde é a presença de Deus. É a forma como Deus se apresenta para dar sequência num concerto dele com o mundo. Por isso, ele vai e ele se prostra. Ontem a gente comentou daquele pastor que comentou no YouTube o vídeo do pastor que conversa com o rabino, que ele só usa texto do Novo Testamento. Uma passagem, por exemplo, que ele poderia usar do Velho, ele faria esta passagem, querendo dizer que aqui estava Yeshua, ou Jesus, pré-existente. Mas a falta de conhecimento de como Deus estruturou o judaísmo e de como ele ensinou como foram feitas as coisas e o que já existia em eternidade antes que este mundo fosse formado. Como o cristianismo e outras religiões não conhecem isso, eles vão partir de um ponto e a possibilidade de você partir de um ponto errado ela é muito grande, porque você vai partir de um conhecimento que você vai fazer relação com aquilo que você acreditou, tá? Agora, Abraão, ele já estava recebendo conhecimentos de Deus. O que ele olhou e enxergou, não necessariamente que era anjo, ou que era isso ou aquilo. Ele viu que a Shekhinah do Eterno estava presente. Então ele foi rápido, por isso ele se prostra, porque ele quer fazer o contato, estar ligado à Shekhinah do Eterno. Porque Deus está fazendo uma aliança e essa aliança tem que dar sequência. Agora, com esta confirmação de pacto para Abraão,
ela se materializou literalmente na vida de Isaac. Isaac, ele tinha na época, quando ele foi amarrado naquele altar para ser sacrificado, 37 anos. Você amarrar com uma corda ali, um homem com 37 anos, ele poderia chutar, esbravejar, que diz o garotinho, né, que foi preso e esbravejou tudo. Se um garotinho fez isso, imagina um homem de 37 anos. Muitas pessoas acham que ele era uma criança. Muitos, e nós fomos educados na igreja evangélica como se ele fosse uma criança. Tá? Mostrando criança. Na verdade, ele tinha 37 anos. Quanto tempo? Então a pessoa estava muito consciente. Por isso é atribuído a Isaac os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então Abraão, ele vai responder pela bondade. Tá? É aquele lado do judaísmo que nós somos educados a fazer boas obras, a servir ao irmão, a ajudar pessoas. Impreterivelmente, ninguém escapa disso. Nós seremos julgados pelas nossas atitudes. Como foi dito no Porquê Avot da semana passada, que as coisas, como também falamos ontem, está determinado. Mas ela também vai ser considerada, embora determinada, ela pode sofrer alteração por causa da atitude do homem. Abrindo um parênteses aqui para deixar o negócio mais complicado, as pessoas, eu vou jogar a pergunta para ver o que vocês acham. Depois, se eu me perder no assunto aqui, me lembra para ver aonde eu parei aqui. Às vezes a gente vê um documentário ou uma reportagem de TV que a pessoa sofre um acidente e não tem como ela ter escapado daquilo lá. E a pessoa sai sem ferimento algum. E aí qual é o comentário que a gente faz? Ninguém morre antes do tempo. Não é isso que a gente fala, de uma forma geral? Não chegou a hora. Nós estamos habituados a conhecer que cada um tem a sua hora. Há um chamamento para o nascimento e há um chamamento para o retorno. Tá? E, portanto, há um conceito que a gente, sem saber, já se acostumou, de que cada um morre no tempo certo. Ou seja, ninguém morre antes da hora. Só que existe, e esta porção do Zohar explica que há pessoas que morrem antes da hora. E quando ela morre antes da hora, ela fica presa aqui nesse mundo, até dar um tempo que ela de fato tinha que morrer. Agora, para ela morrer antes do tempo, vai exigir aí atitudes de pessoas. Se um ladrão vai lá e mata, olha como o negócio vai complicado. O ladrão, acontece um acidente, o ladrão vai lá e mata o Antônio. Tá? Só que não era hora para o Antônio morrer. Aí vamos dizer assim, mas que culpa o Antônio teve se ele foi morto pelo assaltante? O assaltante vai ser responsabilizado? Tá vendo? É julgamento. Deus está julgando as coisas. Só que nós não temos notícia desses julgamentos e a gente fica falando coisas sem saber. Então Deus vai julgar aquele assaltante que matou o Antônio quando não era tempo do Antônio morrer. Mas as pessoas acham que porque Deus é Deus, independente se o fulano atirou nele, ele não iria morrer porque Deus determinou que não era tempo dele. Tem uma pessoa que eu conheço, a gente estava comentando um certo assunto, ele falou uma coisa que eu não gostei muito. O fulano lá morreu porque quis.
Como é que impede essa, né? Morreu por isso. Aí eu conversei, mas como? Certas atitudes que a pessoa procura determinou a morte. Entendeu? Esse pode ser o caso que ela apressou a morte dela. Então, no julgamento, tem situações aí que vai... Então, o julgamento, ele é perfeito. Como no Pirkei Avot de ontem, é quando vem fazer a cobrança, tá? Os cobradores, como foi dito ontem, eles vêm e vêm sobre você. E aí você fala, mas isso é injusto, não pode, não sei o quê, porque isso acontece comigo. A gente pode dar variadas desculpas, mas na verdade nós estamos indesculpáveis, porque há culpa em nós. E o julgamento do Eterno, ele é perfeito, ele é verdadeiro. E estes que são os cobradores, são agentes da execução daquele julgamento, eles também são verdadeiros, porque eles estão executando um juízo que foi dado por Deus mediante fatos. Não é que Deus quis para um e não quis para outro. Mas então essa morte, que na realidade não deveria ter, entra aí o livre-arbítrio da pessoa, que escolheu não fazer, eu não entendi essa parte de pessoas que... Então, eu dei exemplo aqui do Antônio. O Antônio é morto num assalto por um bandido, tá? Quem é o assassino? É o bandido. Quem foi a vítima? O Antônio. Só que naquela instrução do Eterno, a data do mandamento de morte para esse Antônio não era ali. Vamos supor que ainda faltava um ano para ele morrer. Quem vai ser julgado? Quem vai ser julgado e punido vai ser aquele que matou, porque ele antecipou a morte do Antônio. Tá? Então o Antônio, ele vai ficar. Agora, vai que lugar que ele vai ficar? Eu não sei, essas coisas são meio complicadas, tá? Explicar certinho. Que há lugar. Tá? Vai ter julgamento? Vai ter julgamento para ele também. Julgamento em cima das atitudes, daquilo que ele fez. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Esse julgamento, ele acontece todos os dias. Você vai mais como? Todos os dias. Quando você dorme, a tua alma, ela se apresenta. E o teu próprio corpo, ele é usado para testemunhar contra você. Então tem um julgamento do Antônio, para que ele pudesse morrer também. Vai ter julgamento para ele. Não tudo tem autorização. A gente tem que lembrar também numa outra Mishnah, que aquele homem estava à beira de um rio e viu o crânio passando no rio. E falou, este homem está aí porque ele também já tinha afogado uma pessoa. Então foi medida por medida. Assim como ele matou uma pessoa no rio, mataram ele no rio também. Então isso é uma ideia, para deixar claro que é medida por medida. Então, se aquele fulano matou o Antônio, ligando nessa ótica, alguém vai matá-lo. Entendeu? É o princípio olho por olho, dente por dente. Mesmo se falou aí, o Antônio, ele reagiu, né, quando ele foi assaltado. Ainda que ele não tenha reagido. Isso, aí ele levou a bala, o ladrão atirou nele. Isso. Se, no exemplo que a gente está dando, não era o tempo dele, então, até chegar o tempo dele, ele vai ficar num lugar preparado para esse tipo de caso, sem a gente entrar em detalhe, que eu nem saberia falar com profundidade sobre isso. Isso, cada caso é um caso. Então, o julgamento do Todo-Poderoso, ele é extremamente complicado. O próprio Zohar fala que não é uma coisa fácil para Deus. Isso para mim, para entender. Que não é a hora e só segundo nome. Pois bem, aí são as atitudes do homem. Nós, como eu disse ontem,
eu falei dos vetores, das setas. Nós estamos olhando por uma única seta, um único ponto de vista. E o ponto de vista que a gente está analisando é somente que ele morreu fora do tempo. Agora, as outras setas, se a gente tivesse conhecimento, iria mostrar para você por que é que ele morreu antes do tempo. Essa visão ampliada, né? Pegar o todo, assim, que a visão da gente consegue alcançar tudo que realmente é. Por exemplo, uma pessoa que a ruindade dela é tanto que ela quer, a ideia dela é ficar matando a pessoa. Olha, o exemplo está aqui nesse próprio texto que a gente acabou de ler. O clamor das cidades, já há bastante tempo estava subindo diante de Deus. Não é isso que a gente acabou de ler? Então Deus manda os agentes dele, ou seja, havia um julgamento em curso no tribunal de Deus. E chegando informação, olha o que esse povo faz, olha o que esse povo faz, olha o que esse povo faz, olha o que esse povo faz. Chega uma hora que Deus interrompe esse julgamento e fala, peraí, vamos ver se estas coisas que acontecem lá é de fato da forma que está chegando aqui pra gente. Se for da forma que está chegando aqui pra gente, eu destruo tudo lá. E foi isso que aconteceu. E Deus vem e faz um anúncio para Abraão, para ele se tocar e saber, olha, Deus não falou, o teu sobrinho está lá, você vai deixar ele morrer? Deus não fez isso. E Abraão também não pediu para Deus salvar Aló. Por que ele não pediu? Porque ele não queria gastar os méritos que ele tinha. Ele queria guardar os méritos adquiridos mais lá na frente. Ele não sabia o que ia acontecer mais lá na frente. Ele não queria perder aqui com o mal. Aí o que ele faz? Ele, fazendo uma anedota aí, vocês lembram daquele personagem, o Rolando Lero? Captei, amado mestre. Na hora que ele ouve essa questão, é como se ele falasse, eu captei a mensagem. Ora, se o clamor chegou aqui diante de Deus, lá vai ser destruído, nós brigamos, nos separamos, ele foi para aquele lado, o meu sobrinho está lá, é filho do irmão do meu pai, ele é meu sobrinho, eu vou deixar ele morrer? Não, de jeito nenhum. Então a questão, quando Deus é inquirido, você vai destruir o justo com o injusto? Não, de maneira alguma, não vou fazer isso. Se tiver um justo lá, eu vou liberar. Aí a gente comentou um pouco sobre isso, como os anos chegaram lá, o que aconteceu, porque a estátua de sal, tá? Já falamos ontem. Então, pulando essa parte, o que Abraão fez? Antes de chegar lá, não sei se vocês lembram, houve uma disputa. E aqui entra uma coisa interessante. É dito no Zohar que para um homem bom, antes de Deus efetuar o juízo sobre ele dá oportunidade, ele cria uma oportunidade para esse homem bom a fazer um ato de justiça. Para que Deus possa usar esse ato de justiça para abençoar ou abençoar o mundo. Quando é dito essas coisas, o que aconteceu? Ele recebe a notícia também que houve lá aquela, vou chamar de revolução dos reis, e o sobrinho dele foi pego como refém. Logo. E aí o que ele pensa? Ele, Abraão, eu vou socorrer. E a ideia, a gente vê isso, está no texto da Torá, que ele vai lá, ele recebe uma estratégia, ele vai de noite e mata todos. E a gente acha que foi ele que matou. E o Zohar explica que não foi ele que matou. Que da mesma forma, quando ele tinha olhado os 3 anjos chegando, e ele, tudo como homem, ele não reconheceu de cara que era apenas homens. Ele reconheceu, na verdade, aquela marca, como é que é? A auréola. Então ele viu, ele entendeu, a Shekhinah do Eterno está aqui. E quando você está debaixo da Shekhinah do Eterno, ela te acompanhando, ela vai executando
o plano do Eterno. Entendeu? Quando ele, portanto, sabe disso e ele sai à luta, o Zohar vai explicando que ele não saiu sozinho para lutar contra exércitos. Você pensa, poxa, mas um homem junto com o companheiro dele, o moço, o Eliezer, ou Eliezer, só os dois vão matar aquela quantidade de tudo, é um milagre. Então ali Deus não precisou operar milagre na vida de Abraão, porque na verdade não foi Abraão que veio matando. Quando ele vai chegando perto, ele está indo como que pensando, como é que eu vou fazer? Você está pensando, mas está indo. Quando ele vai chegando perto, ele reconhece, ele vê a Shekinah do Eterno. É como se dissesse assim, Deus está aqui. Então, se Deus está aqui, quem é que vai fazer? É o próprio Deus. Conforme ele vai entrando, passando a noite, a justiça de Deus vem fazendo. Tá? Outra coisa para você compreender nesse sentido, o tabernáculo, quando foi erigido, ele foi construído por Betsalé e mais os companheiros que ele pegou. E na hora de fazer a montagem, o que acontecia? Não encaixava. Tá? Mas era tudo perfeito. Aí, quando chamou Moshe, depois de tentar, e os homens solitários não dá, e vai chamar Betsalé, também não dá certo. Aí, quando chega para Moisés, quando Moisés chega lá, como que ele sozinho vai encaixar umas coisas tão pesadas daquele jeito? Então é explicado que aquilo é como que flutuasse, elas iam se encaixando sozinho, entendeu? Como uma levitação, tá? Agora, o que é que está acontecendo aqui? É a Shekinah do Eterno. É ela que vem fazendo, não é o homem que faz. Mas quando se relata, vai te passar a ideia de que quem fez foi Moisés. Aqui passa a ideia de quem fez, quem matou foi Abraão. Tá? Ficou bem diferente do cristianismo, não é verdade? E o comportamento com Deus, a aliança com Deus também fica muito diferente. Porque a ideia que passa, uma determinada igreja pregou uma época naquelas campanhas e sempre dizendo assim para fulano era o povo da igreja, para fazer o voto, para fazer esse sacrifício, porque da mesma forma que Deus abençoou Abraão, ele vai abençoar você. Ele vai ser obrigado a te abençoar da mesma forma que abençoou Abraão. Mas Abraão, antes de ser abençoado, o que ele precisou fazer? Entrar debaixo da aliança do Eterno. Se uma pessoa paga um voto numa determinada igreja, mas ele não entra debaixo da aliança do Eterno, como que o Eterno vai? Não tem como. E qual é o pacto que Deus tem com o mundo? A Torá. E com o judeu, antes do pacto da Torá, é a Brit Milá, que é a circuncisão, exigida para todo judeu. E tem uma questão interessante. Você vê que a gente vai falando e vai entrando coisas. Numa festa de Brit Milá do judeu, os sábios dizem que Elias está sempre presente, que o pai da criança tem que colocar uma cadeira, e essa cadeira era chamada o trono de Elias. Tá? Eliá. Por quê? Porque também conta o Zohar que Elias chega para Deus e fala para Deus que o povo dele não guardou e não guardava o pacto. Qual é o pacto? Da circuncisão. Então Deus o puniu e disse para ele, porque você agiu mal falando do meu povo sem conhecimento, quando cada um
dos meus servos fizerem, você estará presente para testemunhar que o meu pacto não foi quebrado. A força que Yosef no Egito, José no Egito fez para não quebrar o pacto, também foi dado a ele o direito de receber no próprio nome dele a palavra de Tzadik. Então, Yosef Hatzadik, fazendo ênfase, e José o justo. O justo por quê? Porque ele não é traidor, ele guardou o pacto. Que pacto é esse? Da circuncisão. E ele, como rei no Egito, ele também estabeleceu algumas leis, porque ele sabia que o povo dele viria para o Egito para ser escravo lá. E ele sabia que o povo dele estava debaixo de uma aliança, que é o pacto. Então ele ordenou que os egípcios fizessem circuncisão, para quando o povo dele chegasse lá, os filhos de Jacó chegassem lá, eles não seriam proibidos de fazer a circuncisão. Portanto, lá no Egito não era só o hebreu que era circuncidado, os egípcios também faziam a circuncisão. Tá? É uma atitude dele, de homem, que guarda o pacto, que pensou lá na frente. Tá? Então, não sei se eu consigo voltar lá para o ponto que eu estava. Não sei, não lembro agora se eu já fiz o fechamento. Então, Abraão, ele está na frente, ele percebe a Shekinah, ele vai quando a Shekinah, então ele se prostra. Ele recebe a ordem, a palavra de que ele seria pai, e fica claro que seria pai, a mãe seria Sara. E ele não seria mais obrigado a ter filho com uma outra pessoa. Então a aliança aqui, para a gente voltar ao início, Deus só colocou para ele este filho quando ele já estava investido no pacto. Tá? É dito nos primeiros dias da criação do mundo que até a criação do homem, o homem foi criado no 6º dia, depois do almoço, tá? Beirando lá o Shabat. Só que não já havia os peixes, já não havia as sementes, as árvores, tá? Mas nenhuma planta tinha surgido, aparecido na terra antes que o homem tivesse aparecido. Ela falou, não, mas está escrito que eles estavam lá. Estavam, mas sem o aparecimento dela. Isso é chamado, um termo latente. Latente está ali, mas é como se não estivesse, não está visível. Quando o homem está investido por Deus, aí aquilo apareceu. Deu para entender? Se Abraão tivesse feito a circuncisão antes de sair com Sara? Sim, aí Isaac teria nascido antes. Tá? Aqui talvez a gente pode pensar agora nas suas atitudes. Não foi dito para ele que ele teve um filho? Foi. Por causa dessa palavra, eles apressaram o tempo. Tá? Por isso que é dito assim, é muito complicado. Todo mundo quer falar, eu quero conhecer o que vai acontecer comigo. Se Deus fala para você o que vai acontecer com você, Ele não vai falar tempo, Ele vai falar o que vai acontecer. Mas isso que Ele vai falar que vai acontecer, pode acontecer daqui a 10 anos. A questão é, você terá discernimento suficiente para esperar aquilo acontecer no tempo devido. Mas eles sabem equivocados, né? Eles pensassem na circuncisão do filho matado. E será? Então, mas será que ele sabia que o pacto era esse? E olha que ele já tinha bastante experiência com Deus. Para você ver o nível. Por isso aquela palavra no nosso, que está lá como tema, o Abraão do cristianismo versus o Abraão do judaísmo. Ali a gente está discutindo essa questão, que nós, enquanto igreja evangélica, quando nós fomos, nós conhecemos Deus, tivemos uma iluminação, mudou a nossa vida, fez com que
transformasse muitas coisas em nós? Fez. Mas esse ainda era um tempo em Abraão que ainda ele estava com os olhos escuros. Só depois que ele teve os olhos abertos, que saiu essa escuridão, é que realmente ele pôde contemplar. E aí eu entrei no tema, o Abraão do judaísmo, é esse tempo que a gente se encontra hoje. Saiu aquele período de escuridão. E eu não citei aquele dia, mas há um texto, lá no começo do nosso primeiro ano de existência, como uma comunidade, foi em 97, então foi dito assim para a gente, que o Eterno que disse assim: o meu povo vive trevas, mesmo estando na minha presença, que é luz. Isso em 1997. O meu povo está diante de mim em trevas, mesmo eu sendo luz. E aí foi me dado aquela palavra para ensinar: ensine a minha igreja que o maior inimigo deles é eles próprios, não é o diabo. Ou seja, hoje, com conhecimento para saber quem é Satã, como a gente já vem descobrindo e entendendo, o Eterno já não foi perfeito para conosco, bom para conosco, já nos dizendo no primeiro ano de existência nossa, já nos dizendo: o diabo não é o responsável. Porque vocês acham que são? Porque quem é que toma as atitudes? Quem alimenta as trevas, essa escuridão que está em nós? Porque é muito fácil você falar como as pessoas falam: ah, eu sou crente, sim senhor, eu estou na igreja, eu sirvo ao meu Deus. Mas o que está se referindo? De você estar aqui em corpo presente? É isso aqui que é servir Deus? É ouvir a pregação e falar que é uma pregação bonita? Servir a Deus é você na tua casa, onde quer que você esteja, o teu comportamento tem que ser o comportamento de quem de fato serve a Deus. As pessoas servem a Deus dentro do banco da igreja, naquele momento de culto, entendeu? E quando foi ensinado para a gente lá atrás, gente, em 97, nós não tínhamos 1 ano de idade como igreja. O Eterno já foi fiel e mostrando que... Mas eu demorei 8 anos para aprender isso. E durante esses 8 anos, eu fui tentando mostrar para vocês, sempre vinculado a quê? A um comportamento. E muitas pessoas não compreenderam. Já era um judaísmo sem saber que era. Já era a Torá, sem saber que era a Torá. Já era um comportamento ali. E mostrando o seguinte, também foi me dando a palavra num texto de Hebreus. Aquele texto que fala para a gente da raiz de amargura. Tá? A questão é, se você está na presença da luz, infelizmente ainda esse conceito de luz se vincula que Deus é luz e nele não há treva, Deus é amor, e a pessoa simplesmente está feliz porque está no meio desse povo, etc, etc. Mas e o comportamento dela, que ainda é ruim, que guarda rancor? Quando a pessoa ainda guarda rancor, não esquece o passado, não esquece a mágoa, ela é ranzinza, ela é muito materialista, o que é dela não é do outro, entendeu? A riqueza que Deus deu para ela não divide com os demais. Nós vimos ontem, no Porque uma palavra de Maimônides dizendo que se uma pessoa tem que dar uma oferta de 1000, ele será muito mais valorizado se ele der 1000 ofertas de do que ele dá 1000 para um só. E por que deu essa explicação? Porque se ele pegar 1000 e dar aqui para o Wilson tudo, não deu tempo dele transformar o caráter dele. Mas se ele
faz 1000 vezes aquele comportamento, ele está ensinando a psique dele, está ensinando o corpo dele, está ensinando o emocional dele que ele tem que ser uma pessoa boa. De tanto você fazer algo, aquilo entra em você. O jogador de futebol, na época do técnico brasileiro, vocês não gostam de futebol, mas vale como exemplo. Você sabe que futebol é uma bola que os homens jogam com o pé, chutando, isso aí todo mundo sabe. Só que tem gente que é jogador profissional que não sabe chutar direito aquela bola. Você vai para cima, mas isso como é que pode? Falta de treinamento. Então o que esse técnico fez, o Tele Santana? Ele pegava o jogador e ele falava, olha, você tem que fazer isso. E fazia o cara todo dia dar mais de 100 chutes. De tanto praticar, que na hora do jogo, o que ele começou a fazer? Acertar. Então a Torá fala para você, pratique a Torá. De tanto você perdoar, vai chegar uma hora que você nem vai ter que perdoar, o perdão já está em você. De tanto você ter bons olhos para ajudar pessoas, vai chegar uma hora que você não vai precisar simplesmente fazer, aquilo já está em você simplesmente faz. Ou seja, você sai da escuridão e passa a andar na luz. Que luz? Andar com Deus só dentro de um lugar chamado igreja, que serve a Deus? Não, você vai servir a Deus por comportamento, por prática em fazer. E quando você não faz, como nós não fazemos, nós seremos julgados. E todo mundo fala assim, eu não vejo a hora de morrer. Se a pessoa soubesse a encrenca que ela está na hora de morrer, porque ela vai ter que prestar conta de todas essas coisas. E, para fechar o nosso assunto aqui, você imagina pessoas, muita gente da igreja cristã tem deixado a igreja cristã e tem ido para o judaísmo. É que vocês não estão vendo pela internet, não estão percebendo o tanto que cresceu. Só que no meio desse crescimento, para pegar lá a ideia do Novo Testamento, que havia um campo com plantação de trigo, aí o vizinho lá, embirrado à noite, vai lá e planta junto trigo. Ele sabotou a plantação. Esse texto é muito conhecido de vocês, não é? Então, nasceu trigo com joio. Se você vai lá tirar o joio, você acaba tirando o trigo junto. Então, o que tem acontecido nesses últimos tempos? Vem o judaísmo, mas também vem o judaísmo contaminado. Porque muitos que saíram da igreja evangélica, que fundaram novas igrejas, também fundaram, mas trouxeram. Então, está um cristianismo misturado com o judaísmo. Ou seja, isso não serve ao eterno. Porque o puro com o impuro não dá certo. Entendeu? É preciso tirar a idolatria, é preciso servir a Deus como Deus único, é preciso entender que Ele é um, por que Ele é um, e que não tem um segundo, nem um terceiro, e nem um tanto de outras coisas. Trazer festividades, fazer a festa de Sucote, tabernáculos, e fazer Páscoa, e fazer Shavuot, que é Pentecostes, e encher de dizeres do hebraico, cantar em hebraico, colocando memoráis espalhada pelo templo, ter a Torá e falar, não vai adiantar, porque está contaminado ainda. Então, tem que ir tirando. Agora, tem tempo. A questão que eu te falo é o seguinte: pessoas e pastores, vocês vão dizer assim, mas fulano de tal, eu vou explicar de uma outra forma. Quando Deus foi entregar a Torá para o judeu, antes dele entregar para o judeu, ele visitou todas as nações do mundo da época, que era em número de 70. Ele foi em cada uma e apresentou: vocês querem a minha Torá? Aí eles perguntam: mas o que é a Torá? Se aquela nação gostava de roubar, ele falava: nela, por exemplo, está escrito, não roubareis. Ou seja, tocou na característica de cada um. Aí eles falaram: não, nós não queremos então. Foi para cada um. Quando chegou para o hebreu, foi colocado: mas o que é? Não roubarás. Que mais? Não furtarás. Que mais?
você não vai ser testemunha falsa contra o teu irmão. Que mais? É isso, é aquilo, e foi falando. E nós ouviremos e aceitaremos. Agora, por que Deus fez isso? Para que depois as nações, diante do julgamento de Deus, não falem assim para Deus: você deu a tua Torá para o judeu, porque se você tivesse dado para nós também teríamos aceito. Então, não cabe desculpa. Agora eu volto no exemplo que eu estava dando. Você pode pensar assim: se esse judaísmo tivesse chegado para as pessoas na igreja evangélica, eles teriam aceito. Nós temos um exemplo aqui no nosso meio de uma pessoa que você conhece, que estava aqui com a gente, ouviu bastante coisa, mas na hora que teve que tomar decisão, voltou para a igreja evangélica. Então essa pessoa, diante do tribunal de Deus, vai ter coragem de falar: mas se você tivesse me mostrado antes, mostrou, fez a pessoa andar aqui com a gente, mas escolheu. Por que escolheu? Escolheu por coisas do coração. Ou é por status, ou é para ter paz em família, ou é para isso ou para aquilo. A verdade é que a decisão foi tomada, e é uma decisão errada. Entendeu? Mas nós somos julgados pela igreja evangélica, que nós deixamos a igreja evangélica e que nós estamos errados, estamos indo para o diabo. Foi isso que um visitante para o Wilson falou. O Rafael, coitado, eu gosto muito dele, mas ele foi por um caminho que está levando as pessoas para o inferno. Tá? Então nós temos pastores, pessoas que estão ouvindo, uns estão dizendo assim: eu vou esperar um pouco. Se isso de fato for de Deus, vai alastrar pela igreja, ela vai aceitar, aí eu aceito. Ora, qual é a vantagem? Se Deus está te dando a oportunidade hoje, então escolha a vida hoje. Sabe o que eu estava pensando a respeito de Abraão? Claro que não dá para comparar também. Moisés e Abraão se analisaram como pessoas bem diretas com Deus, né? Pode considerar Abraão também. Pode considerar. Falavam direto. Deus estabelece o pacto. Mais lá na frente você vai ver o filho Esaú e o filho Jacó. Tá? Quando Abraão morre, eles já estavam com... Deixa eu falar para você compreender. Abraão é esse que estamos falando. O filho Isaac é esse que nós estamos falando. Isaac, com o tempo, ele vai ter um dele com 60 anos de idade. Então ele está com 37 aqui. De 37 anos até 60 anos. Aí que ele vai ter a esposa. Aí ele casa e vai ter filhos. Nascem 2 de uma vez só. Gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó e Esaú. Então eles são netos de Abraão. Quando eles estavam com 15 anos de idade, Abraão morreu, o avô morreu. Então durante 15 anos da vida deles, eles tiveram contato direto com este homem que teve toda essa história com Deus. Então ele aprendeu, não foi só do pai Isaac a aliança, ele aprendeu a aliança com o próprio avô e também com o pai. Tá? O ensinamento, todas as coisas. Tá? Dos 2 irmãos, um escolheu não servir os ensinamentos espirituais de Deus. Ele preferiu a riqueza do mundo. Tanto é que ele casou com mulheres que a Torá proíbe. E ele fez isso para punir, para ofender as pessoas. Na hora que Isaac, que é o pai deles, morre, tem que fazer a partilha dos bens. E agora? Como que nós vamos fazer? Então, Jacó chega para o irmão dele e fala: olha, o nosso pai tem uma herança muito grande. Tem terras, tem dinheiro, tem gado. Vamos chamar todas estas coisas de bens materiais. E as outras coisas que nós temos é todo um ensinamento da aliança de Deus
com o nosso povo, que é o que vai seguir daqui para frente. Então nós temos a bênção espiritual, a herança espiritual, e temos a herança material. Se você escolher a herança espiritual, eu fico com a herança material. Se você escolher a aliança material, eu fico com a aliança espiritual. Aí, diz aí no Midrash, que ele pede para pensar, e ele vai se consultar com um dos, não me lembro se é um dos filhos dele. Eu sei que o conselho que foi dado para ele foi assim: escuta, você está vivo agora hoje. É bem aquela história do mundo vindouro, que a gente quer recompensa aqui, e não quer esperar lá. Aí foi dito assim para ele: escuta, você está vivo agora. Então, se você tem que escolher, é a herança material. Porque o que vai adiantar isso para você mais lá na frente? Ele falou: é verdade. O que eu preciso é agora. A herança, o dinheiro, as terras, eu preciso disso agora. Voltou e falou: tá bom, meu irmão, eu fico com a parte material. Então o Isaú falou isso. E Jacob fala assim: tá bom, então eu fico com o pacto da herança espiritual. E assim foi. No dia da morte, já estou adiantando na história, hein? No dia da morte de Esaú, para Esaú morrer, ele pode ter sido um que morreu antes do tempo, só para colocar lenha nessa fogueira. Porque quem tinha morrido era Jacó. Vocês lembram que ele pediu para José que não era para deixarem ele, pediu para não deixar ele no Egito? José também tinha pedido. José pediu, quando eles saíssem da terra, era para levar os restos dele. Vocês lembram disso? Espero que tenham lembrança disso. Mas Jacó fez um pedido para José, como rei do Egito: olha, eu vou morrer, não me enterrem aqui, porque eu não quero o meu corpo rolando por debaixo da terra até chegar no lugar que Deus determinou. Quando eles vão enterrar Jacó, vai lá para aquela gruta que Abraão comprou, Macpelá. Quando eles vão chegar lá, um representante de Esaú chega e fala: ei, vocês estão fazendo aqui? Isso aqui é meu. Não, isso aqui é do nosso pai. Não, isso aqui é de Esaú. Na partilha, a terra ficou com quem? Os bens ficou com quem? E aí, não sei se você lembra disso, mas tinha um lá das tribos que eles corriam demais. E eles falaram: isso aqui é herança, mas é herança de Abraão no sentido espiritual. Porque quando Deus falou para Abraão comprar ali, ele viu que ali estava enterrado Adão e Eva. Tá? Ali estava enterrado Abraão também, Sara também. Então eles tinham um documento que provava isso. Só que está lá no Egito. É Naftali que tem que voltar correndo para pegar. Só que nisso, Esaú chega ali e começa a cantar de galo, e aqui não vai, aqui não vai, aqui não vai. Cadê o respeito ao morto? Até que sempre tem um da parte de Deus que toma a frente e faz a justiça, né? Para estancar o negócio. Ele chegou lá e disse: isso é um desrespeito, nós não vamos permitir isso. E a cabeça de Esaú foi cortada e saiu rolando. Ou seja, os dois nasceram no mesmo dia, mas também morreram no mesmo dia. Só que um morreu dentro do tempo, o outro pegou esse relato que eu estou te falando. Se ele tivesse honrado a partilha, ele iria lá, ele deveria ir para honrar o pai, tá? Mas olha a confusão, aí foi morto. Tá certo? Então, já falei bastante. Eu espero que você compreenda que houve um tempo que você viveu luz, mas essa luz que a gente vivia ainda tinha trevas. Hoje, você conhecendo esse verdadeiro Abraão, o verdadeiro pacto com Deus, você está tendo a oportunidade de deixar os teus olhos abertos. Vem mais um outro momento. Abraão só ganhou direito a ter o Isaac
depois que ele entrou no pacto com Deus. Nós só vamos ter esse direito agora quando você entender que você entrou no pacto com Deus. O pacto com Deus, para nós, é a Torá. Hoje, para ele lá, o pacto estava significando o selo da promessa que Deus fez com Abraão, que é a circuncisão. Tá? A circuncisão é o pacto de Deus de eternidade. Quando Abraão faz a circuncisão, então ele pode gerar um filho, porque esse filho que ele está gerando vem do lado da direita e vai poder dar sequência. É assim que vai acontecendo daqui para frente, tá certo? Então a comparação é para você compreender. Um dia você estava nas trevas que o mundo fala, aí você veio para a luz. Que luz? Foi a igreja evangélica. Ela te deu luz, te deu ensinamento, fez você mudar um monte de coisa. Você caminhou, só que você já tem um pacto com Deus. Quando deu aquele sinal, você entrou no pacto, agora no pacto da Torá. E a gente começa a fazer a limpeza. Quando a gente começa a fazer a limpeza, a luz do eterno que está vindo para nós, ela começa a entrar. Imagina, na tua janela, na tua casa, coloca um guarda-roupa lá. Teu quarto vai ficar claro ou escuro? Escuro. Mas você vai pensar, poxa, mas é meio-dia, o sol está ardendo lá fora. Por que meu quarto está escuro? Eu estou na luz. Diante da luz, mas vivendo escuridão, porque a janela está tampada. Na hora que você descobre que se tirar o guarda-roupa, a luz vai poder entrar, teu quarto vai ficar iluminado. Entendeu? Ou seja, nesse exemplo do quarto, o quarto sempre esteve iluminado, mas a luz não entrava porque o guarda-roupa tampava. A ideia é, a erva estava no campo, mas ela só iria ser visível, fazer assim, crescer quando o homem fosse chamado por Deus. O homem foi chamado por Deus, apareceu a vegetação. Tá? A mesma coisa é isso. Nós entramos sim para Deus numa igreja evangélica. Estávamos na luz, mas a luz não tinha como entrar toda. Então a gente estava na luz, porém vivendo ainda a escuridão. Agora abriu a janela, tirou o guarda-roupa. As roupas que a gente estava acostumado a usar, claro que não é roupa de verdade, gente, estou dando por analogia. Essas roupas, esse guarda-roupa que impedia a luz entrar, nós tiramos o culto a Jesus, tiramos aquelas coisas todas que tem trindade, tiramos a idolatria, tiramos o culto de domingo, tiramos. O que a luz está fazendo? Está entrando. Então você sai da escuridão e vive luz. Quem tiver dúvida, volta a ouvir o culto da semana passada, o Abraão do cristianismo e o Abraão do judaísmo, que vai falar esse tema, tá? Então, tá bem.